Oi, gente! Hoje, depois de ter feito a nossa massa do bolo chiffon, vamos rechear ele. A gente vai colocar em cima da base que roda, porque fica mais fácil para cortar. A mão que segura a faca, ela não vai para cima e para baixo, a gente roda, né, para fazer a marca na parte de fora do bolo. E depois, gentilmente, a gente, né, tenta só separar o meio do bolo. Você pode notar que eu cortei a primeira parte de baixo, que é mais fácil de baixo para cima. Aí, de novo, você começa a cortar com a ajuda da bailarina, né, que é o nome dessa peça que a gente usa. Você faz só o movimento de rodar para ficar mais fácil para você cortar o bolo. Agora, né, vamos dar uma acelerada na imagem, vamos preparar a assadeira. Eu gosto de colocar filme plástico embaixo, né, principalmente se você é iniciante ou se você já tem tempo que faz. Para mim é muito mais fácil, porque você não se preocupa com se o bolo tá torto, né, se o recheio tá vazando para fora do bolo. Então você prepara a mesma assadeira que você assou o bolo, você coloca filme plástico, né, depois de tudo arrumadinho. Agora você começa a rechear o bolo. Eu coloco sempre a parte de baixo primeiro, porque lembra que a primeira parte que você vai colocar é a parte que vai ficar para cima do bolo. Então, coloco, né, a parte de baixo. Agora eu vou usar para molhar a calda, que eu dei a receita para vocês, que é 1 litro de água com 2 xícaras de açúcar. Você ferve só para derreter o açúcar, deixa esfriar. Você pode manter na geladeira por até 2, 3 semanas. E com esse caldo você molha. Estou usando uma xicrinha de 1/4 de xícara, mas você pode usar o pincel. Então agora vamos começar a rechear. Eu coloco a primeira parte, uma linha só por fora da cobertura, que no caso a gente está usando o chantilly, né? Colocando o chantilly. Então, agora a gente vai colocar o creme. É bom usar a bolsa, porque você vai ter um recheio, você não vai desperdiçar recheio, você não vai fazer sujeira e você tem a mesma quantidade de recheio em todas as camadas. Isso é bonito na hora que você corta o bolo, né? Além de estar toda a medida certa na grossura entre uma camada e outra, a quantidade de recheio também. Esse aqui, nesse caso, eu resolvi colocar, você pode pôr pêssego, fruta, eu resolvi colocar em cima do creme confeiteiro umas linhas de doce de leite, né, para dar um efeito de como se fosse um bolo churros. Isso dá um efeito bem legal. Vou colocar essas linhas alternadas, né, coloco primeiro essas e na segunda camada eu vou tentar fazer uma linha alternando essa que eu já fiz, para poder dar, né, aquele efeito de uma fora da linha da outra. Essa massa é muito boa, muito maleável. Agora eu coloco a segunda parte, né, dá uma ajustada bem de leve. Dá uma molhadinha. Eu uso um copo, essa medidinha, porque eu tô acostumado com a quantidade. Não molha muito o bolo, gente, senão depois fica escorrendo e estraga né, a cobertura. É só uma molhadinha longe. Eu uso 1/4 de xícara, igual vocês estão vendo. Faço a linha com o que eu vou usar para cobertura, que pode ser chantilly, pode ser buttercream, pode ser o que você usa para sua cobertura. Eu acho o chantilly fácil de lidar. Fora que o chantilly, ele não é muito doce, você coloca a quantidade de açúcar que você quer, porque você tem que saber combinar o recheio. No caso, o creme, ele não é muito doce, então eu coloquei umas linhas de doce de leite. E por fora coloquei o chantilly, porque fica um bolo saboroso, mas não fica aquela coisa doce, muito doce. Agora eu vou colocar a linha
na posição inversa da outra que eu coloquei. Quando você cortar esse bolo, você vai ver que essas linhas de doce de leite vão escorrer por dentro. Fica bem bonito. Bolo é isso, você só um pouquinho de dedicação, de treinamento, você fica craque. E por último, né, essa é a parte que vai ficar por baixo do bolo. Então, dá uma ajustadinha. Eu vou pegar a faca e vou tirar só a pele de cima, porque essa pele dificulta eu conseguir molhar o bolo. Então, eu tiro só uma capinha muito fina, só para tirar, né? Essa é a parte que fica para cima quando o bolo assa. Então, tiro essa parte para poder absorver, porque eu não quero que a base do bolo fique seca, sem estar molhada. Essa faca é muito boa, é uma faca de pão, mas ela é bem comprida. Eu não tenho problema na hora de cortar o bolo. Só não vai cortar o bolo com uma faquinha de serrinha, que aí vocês, não vão conseguir acertar, gente. Agora eu vou tampar, dar uma ajustada no bolo. E vou colocar ele no freezer por mais ou menos 10 minutos. Essa ida no freezer é só para eu conseguir que essa linha que eu coloquei de cobertura sela por fora o bolo, e não deixa escorrer nem creme nem doce de leite. Depois já de 10 minutos, você tira o bolo, tira o plástico. E aí, agora vamos virar o bolo. Você vai perceber que esse bolo não tem problema de estar torto, um lado mais alto que outro, Ele vai estar perfeitamente no mesmo formato da assadeira. Fica muito mais fácil para você poder rechear. E como a gente fez as linhas de whipped cream, de chantilly em volta, o seu recheio não vai escorrer para fora. Você pode rechear com brigadeiro, doce de leite, o que você quiser. Agora a gente dá uma aceleradinha no vídeo. Eu tô cobrindo com chantilly. O chantilly eu só bati o heavy whipped cream com um pouquinho de açúcar da sua preferência, umas gotas de baunilha. E toda vez que você faz um bolo, você tem que pensar na combinação dos ingredientes. Esse bolo também iria bem com uma cobertura de marshmallow, porque como ele não está muito doce, não teria problema. Você vai acertando os lados, que às vezes fica mais baixo que outro, por causa do creme, da cobertura. E agora, por último, o chantilly, quando você passa, ele fica com um aspecto poroso. Então, eu pego uma vasilha bem grande, coloco uma água quente, molho a minha espátula, seco bem e passo, dou uma alisada por cima, como se fosse vedar. É só uma ida, dá uma passada para poder dar aquele efeito de que vedou, que ficou liso, sem poro aberto. Então, você faz isso em volta do bolo, sempre, lógico, você molha na água quente, seca muito bem e passa a espátula quente em volta do bolo para dar esse efeito lisinho no chantilly. A gente acelera um pouquinho o vídeo, limpa em volta. E agora, na hora de fazer o bico, eu prefiro colocar o bico por fora do saco, porque sempre você quer mudar. Como faço muito bolo, você tem que ficar mudando a pontinha, Você tem que ficar mudando os biquinhos. Então, por dentro do saco dá mais trabalho. A única coisa que você tem que aprender é segurar o biquinho na hora de confeitar, mas te dá facilidade de trocar vários formatos. Vou colocar uma cobertura de chocolate.
essa barra que eu estou usando é a barra que a gente compra no mercado para cobrir fruta, né? Que é aquele chocolate mais hidrogenado. Então, com um descascador de batata, eu tiro as lasquinhas, né, do chocolate. E aí, cuidadosamente, eu vou colocando em cima do bolo, sem tocar muito no chocolate, porque essas lasquinhas, ela tá bem fininha. Se você coloca o calor da sua mão, ela vai derreter o chocolate. Então, você pode perceber que eu não toco muito no chocolate. Cereja, lava a cereja e seca antes de colocar o seu bolo para não ficar manchado de vermelho. E é isso, gente. Obrigada.